Olá! Este treinamento foi desenvolvido para apoio à coleta de dados como parte da implementação de protocolos gerenciados de sepse, usando o software ILAS Online desenvolvido pelo Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS. O objetivo da coleta de dados é determinar o real desempenho institucional, tanto em termos de aderência como de letalidade, e assim auxiliar no gerenciamento de políticas de combate à sepse. Aqui, procuramos orientar como o software deve ser preenchido. Idealmente, a coleta de dados deve abranger todos os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção, sepse ou choque séptico em sua instituição. O acesso ao software de coleta de dados é restrito às instituições cadastradas para implementação de protocolo gerenciado. Para cadastrar sua instituição, entre em contato pelo e-mail secretaria@ilas.org.br. Uma vez cadastrado, após fazer o login, na tela inicial, o usuário encontrará um gráfico de colunas com a distribuição de casos já finalizados, de acordo com o mês de abertura do protocolo. Também há um gráfico de pizza, que representa a distribuição de todos os casos incluídos no sistema. Para incluir um novo caso, na aba superior, clique em Paciente e em Novo Registro. A partir deste ponto, a página de Novo Registro é aberta. Insira o registro do paciente conforme adotado no seu hospital, iniciais, data de nascimento e sexo do paciente. Caso seja feminino, confirme se é gestante ou não e escolha entre as seguintes opções para cadastrar a ficha. Primeira opção, paciente com infecção descartada ou sem necessidade de conduta para sepse. Segunda opção, paciente com conduta para sepse cuja infecção foi descartada posteriormente. Terceira opção, paciente com infecção, sepse e choque. O preenchimento das duas primeiras categorias e a de infecção é opcional, mas é recomendada para as instituições que queiram gerenciar o protocolo de infecção como um todo. As instituições podem optar por coletar apenas casos de sepse e choque. Explicando sobre cada uma delas, vamos explicar primeiro a de maior relevância, começando por paciente com infecção, sepse e choque, devido ao alto número de hospitais que preenchem esses dados. As primeiras informações a serem solicitadas pelo sistema são referentes a comorbidades do paciente em questão. Estão listadas aqui as principais relacionadas à sepse. Pode ser assinalada mais de uma comorbidade ou nenhuma. Vale ressaltar que só devemos marcar outras imunossupressões para pacientes transplantados ou em uso de doses altas de corticoide, uma vez que pacientes com neoplasia e quimioterapia já são listados nas opções. O tipo de internação se refere ao motivo pelo qual o paciente procurou o hospital e foi internado. Por exemplo, um paciente internado para cirurgia eletiva que desenvolve sepse no decorrer da internação deve ser considerado cirúrgico. Além das informações sobre comorbidades e o tipo de internação, deverá também ser informado o tipo de infecção. São consideradas infecções associadas à assistência da saúde, as IRAS, que são manifestadas após 48 horas de internação. Também devem ser consideradas pacientes com internação recente nos últimos 30 dias ou que dependem do sistema de saúde, como pacientes em terapia de substituição renal, diálise ou hemodiálise e pacientes que estão sob resguarda de asilos e home care. Ao passar o mouse sobre a opção, aparece no sistema um quadro negro relembrando ao usuário como se devem considerar os tipos de infecção. Após o preenchimento, clique em gravar para prosseguir a navegação entre as páginas. Na tela de triagem, deve ser assinalado o foco infeccioso envolvido. Caso haja mais de um foco presente, deve ser discutido com o médico qual o principal foco relacionado ao evento séptico.
Observe que há a opção foco não definido para aqueles casos em que não foi possível identificar o foco infeccioso. Lembramos que caso o foco seja definido ao longo da internação, deve-se relacionar a opção correspondente. Em seguida, o sistema pede para preencher quais sinais de SIRS o paciente apresentava no momento da suspeita da sepse. Essa pergunta não é obrigatória de preenchimento, visto que em alguns pacientes, especialmente idosos e imunodeprimidos, eles não apresentam tais alterações. Também devem ser listadas todas as disfunções orgânicas presentes no momento do diagnóstico. Devem ser assinaladas apenas as disfunções presentes nas primeiras 6 horas a partir da abertura do protocolo. Caso não haja nenhuma disfunção, pode ser assinalada a primeira opção, paciente não tinha disfunção orgânica, para os casos de infecção. Preenchendo inicialmente um caso de infecção, selecionamos a opção paciente não tinha disfunção, somente infecção. Assim, passamos para a próxima página, na qual o paciente apresenta critérios para, virá automaticamente assinalada com a resposta infecção. No item admissão hospitalar, deve-se incluir a data e o horário que o paciente foi admitido na instituição, levando em consideração o primeiro horário registrado do paciente na instituição. A próxima pergunta visa esclarecer se o paciente veio transferido de outra instituição já com infecção, sepse ou choque séptico, tendo como opção a serem assinaladas as opções não ou sim. Ainda na página de admissão, deve ser definida uma das opções que caracteriza o local onde o paciente estava quando desenvolveu a sepse, ou seja, pontuar o setor onde o paciente estava quando apresentou os primeiros sinais e sintomas, SIRS ou disfunção orgânica. Lembrando que não necessariamente este local é o local de abertura do protocolo. Dentre as categorias, temos a primeira opção, admitido na UTI nas primeiras 24 horas oriundos do pronto-socorro. É válido para pacientes com instalação de infecção ou sepse no PS e que foram transferidos para a UTI dentro das primeiras 24 horas após o diagnóstico. Lembramos que essa opção deve ser assinalada em casos onde, mesmo que o diagnóstico da infecção ou sepse tenha sido feito apenas na UTI, a manifestação da sepse tenha se iniciado no PS. Pacientes provenientes do PS de outras instituições devem ser considerados nesta categoria. Segunda opção, admitidos na UTI nas primeiras 24 horas, oriundos de unidades regulares de internação. Essa possibilidade é válida para pacientes com infecção, sepse ou choque, com instalação de quadro séptico nas unidades regulares de internação, enfermaria, e que foram transferidos para a UTI nas primeiras 24 horas após o diagnóstico. Essa categoria inclui também casos que se iniciaram nas unidades de retaguarda do PS, desde que consideradas como unidades de internação. Essa opção deve ser assinalada mesmo que o diagnóstico de infecção ou sepse tenha sido feito apenas na UTI. Terceira opção, desenvolveu infecção ou sepse durante a internação na UTI. Essa possibilidade é válida para pacientes que desenvolveram infecção, sepse ou choque durante a internação na UTI, independente da causa da admissão no setor. Quarta opção, infecção ou sepse no PS, não admitido na UTI nas primeiras 24 horas. Essa opção é válida para pacientes com critérios para infecção, sepse ou choque no PS e que não foram transferidos para a UTI nas primeiras 24 horas após o diagnóstico, independente de terem sido mantidos no PS e ou transferido para unidades regulares de internação. Pacientes provenientes do PS de outras instituições e que permaneceram no PS ou foram admitidos nas enfermarias devem ser considerados nessa categoria. Quinta e última opção,
infecção ou sepse, nas unidades de internação regular, não admitidos na UTI nas primeiras 24 horas. Essa possibilidade é válida para pacientes com instalação do quadro séptico durante a internação nas unidades regulares de internação e que não foram transferidos para a UTI nas primeiras 24 horas após o diagnóstico da infecção, permanecendo na unidade ou, eventualmente, sendo transferidos temporariamente para o PS. Pacientes provenientes de unidades de internação regular de outras instituições e transferidos para as unidades de internação regulares ou PS da nova instituição devem ser considerados nessa categoria. A próxima pergunta se refere ao diagnóstico de infecção. Neste caso, deve ser considerado o momento em que foi feito o diagnóstico ou a suspeita dele pela equipe e iniciaram as medidas de tratamento, ou seja, o momento em que houve percepção clínica de que o paciente apresentava sepse. Ao passar o mouse por cima da opção, temos o aparecimento de um quadro negro com sugestões de qual momento o coletor de dados pode considerar como percepção da infecção, como, por exemplo, o primeiro registro dessa hipótese diagnóstica no prontuário ou medidas clínicas pertinentes a esse diagnóstico, como coleta de hemoculturas e prescrição de antibióticos. Para esse score, anota-se sempre o pior valor de cada variável: neurológico, respiratório, hemodinâmico, hepático, hematológico e renal, considerando as primeiras 24 horas do dia da instalação da disfunção orgânica do paciente. No SOFA, é importante pontuar todas as alterações que o paciente apresenta, agudas e crônicas, independente se for disfunção secundária à sepse. Caso não haja alterações no paciente, selecione a opção sem alteração descrito no item correspondente. Caso ainda o usuário opte por não coletar este dado, clique em Próximo para prosseguir sem preencher esta página. O SAPS-3 deve ser preenchido apenas para aqueles que foram admitidos na UTI, em qualquer momento durante a internação. Lembramos que os dados se referem às primeiras 24 horas da admissão no setor de terapia intensiva, independente do tempo que levou para ser encaminhado a este setor. Mesmo que o paciente já esteja internado na UTI antes do evento séptico, as variáveis a serem usadas são a do momento da admissão. Caso o hospital utilize o sistema IPMED, pode-se inserir o valor final clicando em Inserir diretamente o score. Ou então pode optar pelo Calcular agora, ou ainda a opção Não preencher o score. Lembrando que esse score é opcional. A próxima página se refere ao pacote de 1 hora, no qual temos as perguntas referentes à coleta de lactato, hemoculturas e administração de antimicrobianos. A primeira pergunta é: o lactato foi mensurado após diagnóstico de infecção ou sepse? As opções de resposta são não ou sim. Para os pacientes que tiveram a coleta realizada, deve-se preencher data e hora da coleta. É permitido inserir exames realizados em até 1 hora antes da suspeita da sepse e até 1 hora após, sendo que no canto esquerdo o sistema já pontua se o indicador foi aderente de acordo com o tempo ou não. A instituição deve informar qual o valor de referência de seu laboratório e a unidade de medida para o software. É importante citar que dentro da categoria de pacientes com infecção, sepse e choque, há travas de segurança que visam manter coerência dos dados preenchidos. Assim, eventualmente, caixas de diálogo adicionais aparecerão para comunicar ao usuário quando houver algum dado incoerente sendo registrado. Por exemplo, se registrarmos um paciente com infecção e incluirmos um valor de lactato elevado,
o sistema automaticamente informa ao usuário que está sendo registrado um caso de sepse e que o dado deve ser corrigido. Outra trava de segurança que pode aparecer é uma solicitação do sistema para confirmar a unidade de medida do lactato, milimol ou miligramas por decilitro. Em seguida, temos a pergunta: o paciente recebeu antimicrobiano de largo espectro? Existem 3 respostas possíveis: não, sim e o antimicrobiano foi iniciado antes do evento e mantido até a presente data. Nos 2 últimos casos, habilita-se as janelas de identificação do antimicrobiano escolhido e a data e horário da administração da primeira dose. Caso tenha sido prescrito mais de um tipo de antimicrobiano, o primeiro administrado deve ser preenchido. A opção antimicrobiano mantido deve ser assinalado naqueles pacientes em que, a despeito da evolução do quadro séptico, o médico optou por manter o tratamento antimicrobiano, subentendendo-se que essa seria a conduta clinicamente adequada para a situação. Caso o início do antimicrobiano tenha sido há mais de 96 horas, o software pedirá a confirmação da ausência de indicação de troca. Se confirmado, o caso será considerado aderente. Quando for assinalada a opção sim, os casos serão considerados aderentes se o antimicrobiano for administrado em até 1 hora para todos os setores. A última pergunta da tela se refere à coleta de hemoculturas. As opções de resposta são não ou sim. Uma vez que é recomendada a coleta de hemocultura antes da administração de antimicrobianos, o cálculo de aderência desse indicador deve ser relacionado ao início de antimicrobiano. O sistema permite incluir coleta de hemoculturas anteriores ao diagnóstico da sepse. Clique em gravar para prosseguir. Como estamos preenchendo um paciente com infecção sem disfunção, todo o pacote referente às 6 horas será pulado automaticamente pelo sistema. E a próxima pergunta se refere à ventilação mecânica nas primeiras 24 horas, que visa caracterizar a gravidade dos pacientes, sem relação com diretrizes de tratamento ou coleta de indicadores. Lembramos que devem ser considerados, sim, os pacientes intubados em ventilação mecânica e pacientes traqueostomizados com ventilação mecânica ou em uso de BiPAP, tanto contínuo quanto intermitente. Por fim, a última página de preenchimento se refere ao desfecho do caso, com 3 opções de resposta: alta, transferência e óbito. Importante ressaltar que a alta hospitalar se refere à data da alta médica do hospital e não à alta do setor. Se tivermos preenchido nas categorias que o paciente deu entrada na UTI, teremos 2 altas a preencher, a da data de alta da UTI e também a alta hospitalar. Se o paciente tiver falecido durante a internação, independente da causa estar relacionada ou não ao evento séptico, a data de alta hospitalar corresponderá à data do óbito. A opção transferência é indicada para casos em que o paciente foi transferido para outra instituição, sendo possível incluir seu desfecho na outra instituição quando este for conhecido, alta ou óbito após a transferência. Ao final do preenchimento, a ficha deve ser salva clicando na opção Gravar e Finalizar. Durante o processo de confirmação da ficha, é gerado um arquivo PDF, Ficha do paciente, no qual é possível revisar os dados incluídos antes de confirmar a finalização da ficha. Após a conferência, se a ficha estiver correta, confirme sua finalização na tela. Podemos gravar o desfecho e finalizar a ficha. Sim. A partir deste momento, os dados não poderão mais ser modificados pelo usuário. Se houver a necessidade de correção, o usuário clica
em não finalizar e corrige as informações e, posteriormente, finaliza. Dando seguimento, vamos orientar sobre o preenchimento de casos de sepse e choque. Na página inicial, clicamos em Pacientes e Novo Registro. E incluímos as informações básicas de identificação do paciente. Também são solicitadas as comorbidades, tipo de internação e o tipo de infecção. E na página seguinte, qual o foco infeccioso, sinais de CIRS e disfunção orgânica. Lembramos que é obrigatório assinalar pelo menos uma disfunção nos casos registrados como sepse e choque. Lembramos que para identificação da disfunção orgânica, recomenda-se a revisão do histórico médico do paciente. Isso é fundamental para identificar as comorbidades e as medidas previamente utilizadas, pois elas podem ser responsáveis por alterações clínicas potencialmente confundidas com disfunção orgânica. Como exemplos, podemos citar insuficiência renal crônica, sendo que o paciente renal crônico pode ter creatinina basal maior do que 2. Entretanto, a piora de níveis basais pode ser considerada uma disfunção orgânica em decorrência de sepse. Outro exemplo é o uso de anticoagulantes orais ou heparina, que frequentemente alteram INR e TTPA. É importante mencionar que na utilização do software foi acrescentada a opção rebaixamento do nível de consciência como disfunção orgânica. Após o preenchimento, clique em gravar para prosseguir a navegação entre as páginas. Nesse exemplo, selecionamos um caso com disfunção cardiovascular e metabólica, ou seja, hipotensão e lactato alterado. Em seguida, a página de admissão do paciente pede para classificar o paciente em sepse ou choque. Choque séptico deve ser considerado apenas se o paciente apresentar hipotensão refratária a volume e ou uso de vasopressores nas primeiras 6 horas. Há, inclusive, um quadro negro com este lembrete. Neste exemplo, inicialmente, selecionamos a opção sepse. Em seguida, preenchemos data e hora da admissão do paciente no hospital, se ele veio transferido de outra instituição já em sepse, e a categoria de tratamento, que já explicamos anteriormente. Lembramos que para pacientes encaminhados para a UTI nas primeiras 24 horas ou que já estavam na UTI, quando desenvolveram sepse, abre-se o campo de preenchimento para registrar a data e horário da admissão na UTI. Determinar o momento da instalação da primeira disfunção orgânica é fundamental para determinar um dos principais indicadores de qualidade do atendimento. O tempo de disfunção orgânica é o intervalo de tempo entre a instalação da primeira disfunção orgânica e o diagnóstico de sepse. É importante deixar claro que o horário da primeira disfunção orgânica não é necessariamente a disfunção que levou ao diagnóstico. Por exemplo, um paciente infectado com aumento de creatinina há 2 dias, no terceiro dia, apresenta hipotensão refratária e tem diagnóstico de choque séptico estabelecido. A primeira disfunção orgânica deste paciente foi a alteração de creatinina, que não foi relacionada à sepse pela equipe médica em tempo hábil antes de evoluir para choque. Assim, recomendamos que, antes de preencher esse campo, revise o prontuário buscando eventuais disfunções anteriores não percebidas e inclua neste campo sempre a primeira disfunção. Pacientes admitidos no PS já em sepse ou choque, orientamos como horário da disfunção orgânica o primeiro registro de horário que o paciente tenha na instituição, podendo ser o totem ou triagem ou balcão de atendimento, visto que não é possível identificar data e hora da disfunção, já que, nestes casos, o paciente já chega na instituição em disfunção. Usamos este horário independente se a disfunção é clínica ou laboratorial.
A data do diagnóstico, conforme já explicado, deve ser considerado o momento em que foi feito o diagnóstico pela equipe. Lembrando que, em caso de dúvida, o software apresenta um quadro negro com sugestão de qual momento considerar, tais como medidas pertinentes ao tratamento da infecção. É importante ter esses critérios claros e bem estabelecidos para evitar variações decorrentes à coleta de dados e prejudicar a avaliação dos indicadores, principalmente quando há mais de um profissional realizando a coleta de dados. Em seguida, temos as telas de SOFA e SAPS-3, conforme já explicado anteriormente, e a tela do pacote de 1 hora sobre coleta de lactato, hemoculturas e administração de antimicrobianos. Como estamos registrando um paciente com sepse e disfunção metabólica, preenchemos aqui o valor do resultado laboratorial de lactato alterado, assim como o preenchimento de antibiótico e coleta de hemoculturas, como já explicados anteriormente. Na página Tratamento da hipotensão, devem ser fornecidas informações relativas à ressuscitação hemodinâmica do paciente e também a travas de segurança, evitando informações conflitantes. A primeira pergunta confirma se o paciente estava hipotenso nas primeiras 6 horas após o diagnóstico da sepse. Em caso afirmativo, abre a segunda pergunta com data e hora do início da hipotensão. E se o paciente iniciou reposição volêmica para tratar a hipotensão dentro da primeira hora após o início da mesma. Lembramos que não necessariamente o volume total deve ser infundido na primeira hora, e sim iniciado. Orientamos considerar a soma de todos os fluidos infundidos no paciente com o objetivo de ressuscitação volêmica, e devem se somar 30 ml por quilo, ou ainda, se está adequadamente registrado no prontuário que foi feita a avaliação de fluido responsividade e optado por não realizar a reposição volêmica. Caso a resposta seja não, o software entende que o paciente foi inadequadamente tratado, o que define não aderência a esse indicador. A aderência é dada tanto pelo início da infusão na primeira hora e pelo total de volume infundido, ou ainda pela justificativa correta da não infusão do volume total. Se a resposta à pergunta anterior for sim, o sistema pede confirmação se o paciente ficou normotenso, ou seja, com PAM maior que 65, após essa ressuscitação volêmica. Se a resposta for sim, confirma um paciente em sepse, visto que recuperou a PAM com ressuscitação volêmica inicial e será considerada aderente a esse indicador. Para pacientes classificados inicialmente como sepse, temos a página de diagnóstico de choque tardio. A pergunta se refere à ocorrência de hipotensão refratária à reposição volêmica, com o uso de vasopressor entre a 6ª e a 24ª hora do diagnóstico de sepse. Caso o paciente se enquadre nessa classificação, é preciso incluir data e hora do uso do vasopressor. Essa página é o principal diferencial de preenchimento entre sepse e choque séptico, sendo que todas as outras perguntas são iguais para ambos os casos. Voltando à página anterior de hipotensão, caso a resposta para a pergunta o paciente ficou normotenso, ou seja, com PAM maior que 65 após reposição volêmica, seja não, o sistema automaticamente entende que se trata de um choque séptico e não de uma sepse como informado anteriormente, abrindo uma caixa de diálogo adicional informando ao usuário. Identificamos que se trata de um paciente com choque séptico, diferente do que foi assinalado. O sistema pode fazer essa alteração? Respondendo OK, o sistema substitui a opção sepse para choque séptico, sem que haja necessidade do usuário corrigir manualmente a resposta.
Clicando em cancelar, a caixa de diálogo desaparece e o usuário estará habilitado a preencher novamente essa pergunta. Para pacientes com choque, deve-se responder: o paciente recebeu vasopressor nas primeiras 6 horas? Caso a resposta seja não, o software entende que o paciente foi inadequadamente tratado e define não aderente a este indicador. Caso a resposta seja sim, o paciente em choque séptico será considerado aderente e deve-se preencher data e hora do início do vasopressor. Dando sequência ao exemplo, uma vez que declaramos que o paciente tinha lactato 2 vezes acima do valor de referência no pacote de 1 hora, habilita-se a página de tratamento de hiperlactatemia. E o sistema pergunta se o paciente recebeu volume, visto haver necessidade de ressuscitação volêmica para clarear o lactato e, em caso afirmativo, quando foi realizada a nova coleta do resultado. A aderência considera a administração de volume em até 1 hora após a coleta do lactato e a reavaliação do lactato feita num prazo de até 4 horas do diagnóstico. A próxima página se refere ao indicador reavaliação do status volêmico e da perfusão e se aplica somente a pacientes com lactato inicial 2 vezes acima do valor de referência ou pacientes com choque séptico nas primeiras 6 horas de diagnóstico. Vários parâmetros de volume e perfusão são considerados válidos para essa reavaliação, desde que avaliado por um médico responsável e adequadamente registrados em prontuário. São exemplos a mensuração de pressão venosa central, PVC, ou saturação venosa central de oxigênio, SVCO2, sem a necessidade de atingir níveis específicos. Outras possibilidades são a avaliação da responsividade a volume e melhora de tempo de enchimento capilar, o livedo, melhora da diurese ou o rebaixamento de nível de consciência. Já finalizando a ficha, novamente temos a pergunta sobre ventilação mecânica e o desfecho hospitalar. É possível preencher os dados e posteriormente buscar a ficha para finalizar preenchendo apenas desfecho do caso. Para isso, o sistema conta com ferramentas de buscar fichas, sendo possível filtrar fichas finalizadas ou não, a busca direta do número do registro ou ainda as iniciais do paciente. Nessa busca, os círculos verdes são referentes a campos já preenchidos. Caso deseje revisar as informações digitadas anteriormente, pode clicar direto no PDF correspondente. As fichas não finalizadas podem ser excluídas pelo próprio usuário, clicando no círculo vermelho. Lembramos que em fichas não finalizadas é possível modificar qualquer dado, inclusive as categorias de tratamento, registro hospitalar, data de nascimento, entre outras. Entretanto, para a consistência de alguns indicadores, diversas informações terão que ser novamente digitadas pelo usuário. Assim, a próxima categoria a ser explicada será pacientes com conduta para sepse, cuja infecção foi descartada posteriormente. Essa categoria aplica-se aos pacientes que tiveram coletas de exames e administração de antimicrobianos por suspeita de sepse, mas posteriormente a infecção foi descartada, ou seja, caso em que o antimicrobiano foi suspenso pela equipe. Supondo que o paciente do exemplo teve o protocolo de sepse aberto por hipotensão e hiperlactatemia, mas o foco infeccioso foi descartado por outra hipótese diagnóstica, corrigimos a categoria de inclusão da ficha. O software solicita informações complementares, já digitadas anteriormente neste vídeo, tais como comorbidades e tipos de internação.
Para o paciente desta categoria, a tela de triagem será automaticamente assinalada com a opção Quadro não infeccioso, infecção descartada. Em seguida, o sistema pede para preencher quais os sinais de CIRS e/ou disfunção orgânica o paciente apresentava no momento da suspeita da sepse. Embora estejamos preenchendo um paciente que não se confirmou sepse, as perguntas de CIRS e disfunção orgânica são mantidas e indicam quais os sinais e sintomas que o paciente apresentou que levaram a equipe a suspeitar de sepse. Assim, selecionamos um paciente que apresentava taquicardia, taquipneia e insuficiência respiratória. A próxima página é a admissão do paciente, reduzida ao momento que o paciente deu entrada na instituição e ao momento da suspeita da infecção, mesmo que descartada posteriormente. As próximas páginas são referentes ao pacote de 1 hora, hipotensão e, eventualmente, reavaliação do status volêmico-perfusão e necessidade de uso de ventilação mecânica, cujas orientações de preenchimento já foram pontuadas anteriormente. Após o preenchimento do desfecho, a ficha deve ser salva clicando na opção Gravar e Finalizar. E, novamente, aparecerá o PDF com os dados preenchidos, ficha do paciente. E, por fim, a última categoria a ser explicada nesse vídeo é paciente com infecção descartada ou sem necessidade de conduta para sepse. Essa categoria aplica-se aos casos em que o paciente preenchia critérios de elegibilidade para o protocolo, ou seja, apresentava sinais de CIRS e/ou disfunção orgânica. Porém, na avaliação médica, a suspeita do foco infeccioso foi descartada. Assim, não houve coleta de exames nem administração de antimicrobianos para este paciente. Também podem fazer parte desta categoria pacientes com infecções virais típicas, como faringites, amidalites, otites, sinusite, dengue, entre outras, que seriam aquelas sem necessidade de conduta para sepse. Além disso, pacientes em cuidados de fim de vida dentro das primeiras 24 horas de avaliação médica também devem ser incluídas nessa categoria. Para esses casos, é necessário preencher apenas a página do registro com data e hora de abertura do protocolo pela equipe de enfermagem e clicar na opção Gravar. Essa ficha já será finalizada e incluída ao banco de dados. Finalizamos aqui a orientação de preenchimento neste vídeo, lembrando que também há esclarecimento de dúvidas frequentes no FAQ, disponíveis no site do próprio sistema. Muito obrigada!